Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho, gente, como que funciona aqui os hidrocarbonetos alifáticos, tá? Nesse processo, gente, a gente vai conseguir compreender aonde eu tenho carbono e hidrogênio e vou conseguir contar aí o número de carbono e hidrogênio que tem dentro de uma geometria molecular. Aqui eu tenho uma fórmula molecular que diz que eu tenho 6 carbonos e 14 hidrogênio. Então, aqui eu tenho minha geometria molecular e eu vou conseguir identificar onde está o carbono e o hidrogênio. Toda vez que começa uma reação e termina uma reação, eu vou ter sempre o carbono ligado a 3 hidrogênio. Então, isso é uma constante. Durante a minha reação, o meu carbono ele vai estar sempre ligado a 2 hidrogênio. Então, a cada começo e término de uma estrutura, eu tenho aqui o meu carbono, tá? Então, vamos contar o número de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está correto. Eu tenho nessa estrutura aqui 6 carbonos. Agora, eu vou contar o número de hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, a minha fórmula molecular está correta. Ela está de acordo com a minha geometria molecular. Então, no início e no fim, o carbono vai estar sempre ligado a 3 hidrogênio e no meio, o meu carbono vai estar sempre ligado aí a 2 hidrogênio, tá bom? E aí, gente, no caso, nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre a fórmula estrutural, a geometria molecular e a fórmula molecular, tá bom? Então, a fórmula estrutural eu tenho um aqui, tá? Carbono ligado a 3 hidrogênio, carbono ligado a 2 hidrogênio e carbono ligado a 3 hidrogênio. Que também poderia estar CH3, CH2 e CH3. Desta forma aqui, eu tenho uma fórmula estrutural. E aí, gente, eu quero transformar essa fórmula estrutural numa geometria molecular. Então, eu fazendo esse desenho aqui, é a mesma coisa disso aqui. E aí, será que tá batendo, gente? Aqui eu tenho 3 carbonos e eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 hidrogênio. Então, vamos contar? Carbono no começo ligado a 3 hidrogênio. Carbono no final ligado a 3 hidrogênio. E o carbono no meio ligado a 2 hidrogênio. Então, eu tenho 1, 2, 3 carbonos, hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o mesmo número que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, essa é a fórmula estrutural, essa é a minha geometria molecular e ela tá batendo com a minha fórmula molecular. Então, gente, vai ter exercícios que eu vou ter a fórmula estrutural e ele vai querer saber a geometria molecular e a fórmula molecular. E vai ter exercícios que eu vou ter a geometria molecular e ele vai querer saber a fórmula estrutural e a fórmula molecular. E vai ter exercícios que eu vou ter a fórmula molecular e ele vai querer saber a geometria molecular e a fórmula estrutural. Então, hoje nós conseguimos compreender aí, através do capítulo 2, que fala aí dos compostos alifáticos, que a fórmula molecular, ela é muito importante, é a mais usada, mas que dela eu também posso ter uma representação através da geometria molecular e da fórmula estrutural. A importância é eu conseguir identificar o carbono e o hidrogênio dentro da minha estrutura, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, gente, é só chamar a prof, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu só fiz esse vídeo mesmo porque na apostila ele mostra o desenho da geometria molecular, mas ele não mostra onde está o carbono e o hidrogênio. Então, para que vocês possam enxergar o carbono e o hidrogênio, é necessário que vocês, muitas das vezes, até coloquem no caderno. Pode até mudar de cor, né? Bom, eu vou usar o vermelho para identificar o carbono e eu vou usar o preto para identificar o hidrogênio. E assim vocês vão conseguindo montar aí, gente, cadeias bem grandes e vocês conseguem administrar aí os compostos alifáticos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer coisa é só chamar a prof, tá? Beijo, tchau!